Agora a gente vai para Supremo Tribunal Federal, uma matéria que a gente vem falando desde a semana passada, uma expectativa muito grande pelo julgamento lá na Suprema Corte sobre a liberação da posse e do porte de drogas, principalmente da maconha para uso próprio aqui no Brasil. Matéria que deu o que falar, isso porque existe uma discussão aí entre Legislativo e Judiciário. Poder Legislativo aí comandado por Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, que diz que essa matéria tem que ser definida pelo Congresso Nacional por leis e não pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Suprema Corte, abriu ontem a sessão defendendo, sim, a fala do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, dizendo que eles não estão ali para legislar, não estão ali para abrir o tráfico de drogas, a compra e a liberação de drogas no país, mas sim para definir esse ponto específico. Esse julgamento que foi suspenso ontem por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Julgamento que foi retomado na quarta-feira após um pedido de vista também do ministro André Mendonça. O pedido de vista é quando um ministro do Supremo pede mais tempo para analisar aquele processo. A gente já estava quase na maioria pela descriminalização do uso da maconha para uso próprio, né, do porte da maconha para uso próprio. Faltava então o voto de Minerva de André Mendonça, ele que acabou, então, liberando o seu voto para pautar o julgamento nesta quarta-feira. O ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, o julgamento foi paralisado, ele que tem até 90 dias para entregar o seu voto para que o julgamento seja retomado. A Corte discute, então, esse caso desde o ano passado. Aqui, na verdade, a Corte discute esse assunto desde 2015. Artigo 28 da Lei de Drogas prevê medidas educativas, advertência e prestação de serviço para compra, posse e porte de drogas. Como eu disse, o ministro Luiz Roberto Barroso foi bastante cauteloso e destacou que o STF não vai tratar da liberação das drogas, sendo bem claro em relação ao que disse o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que inclusive eles fizeram ali um acordo de cavalheiros de que Rodrigo Pacheco só iria tratar da PEC que fala sobre as drogas no Senado Federal depois que o STF julgasse o caso. PEC que está parada lá na Comissão de Constituição e Justiça, como eu disse aqui ontem para vocês. Esse é um déjà vu da demarcação das terras indígenas, aconteceu a mesmíssima coisa. O Senado estava tratando desse assunto, o Supremo Tribunal Federal também, Supremo que entendeu que não há data para a demarcação das terras indígenas, Senado, Congresso que definiu que sim, que a data da promulgação da Constituição de 88 é a data para a demarcação. O presidente Lula acabou derrubando a determinação do Congresso, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula, houve todo esse imbróglio e é isso que STF e Senado não queriam, então Rodrigo Pacheco e Luiz Roberto Barroso entraram nesse acordo de cavalheiros que foi suspenso aí, então, pelo pedido de vista de Dias Toffoli a conferir, a aguardar quando o julgamento for retomado, então, lá na Suprema Corte.